Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre fé e tecnologia. Meu nome é Fabrício Guimarães, eu sou um dos integrantes da nossa coordenação da EBD. Eu estou muito feliz de mais uma vez poder compartilhar com vocês esse estudo que relaciona a nossa fé e a tecnologia que permeia as nossas vidas nesses dias. Bom, hoje nós vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente em relação à tecnologia e à fé cristã. Se na primeira aula nós falamos sobre a questão da criação e a queda e associamos isso à tecnologia, nós vamos nessa aula tentar tratar a tecnologia de forma a redimir, de certa forma, a própria tecnologia. E para isso nós vamos começar com uma breve revisão sobre o que nós falamos na primeira aula, porque serve de fundamento para aquilo que nós vamos dizer na aula de hoje. Mas antes, vamos fazer uma oração para pedir que Deus nos instrua de forma efetiva a comunicar a sua mensagem através dessa aula, através do Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de ter acesso à tua palavra. Agradecemos porque o Senhor, através do Espírito Santo, tem nos instruído e nos dado discernimento. Abençoa-nos na aula de hoje, que possamos aprender e que o que nós aprendermos nessa aula possamos também aplicar à nossa vida, possamos meditar e refletir na Tua Palavra. É o que te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para a gente relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos na nossa última aula, nós começamos mostrando a forma e a maneira como a tecnologia no nosso dia a dia tem influenciado a maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos relacionamos de modo geral. Nós também trouxemos algumas realidades bíblicas que nós temos que nos ajudam a compreender um pouco sobre essa era tecnológica, como, por exemplo, a maneira como nós modificamos a criação através do avanço tecnológico, a maneira como a tecnologia ajuda a nós melhorarmos as nossas características físicas, nos ajuda a combater a queda de certa forma. Mas também a tecnologia mostra o lado mau e pecaminoso do homem, em busca de poder, em busca de autonomia, se rebelando contra Deus. Mas a principal realidade bíblica que nós podemos associar com essa era tecnológica, sem dúvidas, é que Deus é soberano sobre toda tecnologia humana. Em seguida, nós levantamos um ponto importante, que nós somos chamados para encher a terra, e não só encher, sermos fecundos e nos multiplicarmos, mas também encher a terra com a nossa cultura, seja com arte, seja com música, livros e também com tecnologia. E, por fim, nós associamos um cenário e uma visão conceitual de tecnologia de que não existe neutralidade na tecnologia. Ela é carregada de valores, ela é carregada de ideologias, e esses valores e essas ideologias, elas modificam e influenciam a maneira como nós vivemos, sem sombra de dúvidas. E, por fim, nós introduzimos um conceito, uma definição de uma palavra, que é o tecnicismo, onde nós acabamos por depositar na ciência e na tecnologia uma esperança de que todos os nossos problemas serão resolvidos, o que não é verdade. Esse é um grande desafio que nós temos nessa nossa era tecnológica, porque se a gente não tomar cuidado, nós vamos perceber que depositamos mais confiança e esperança na tecnologia para resolver os nossos problemas, como forma de redimir as nossas vidas, do que efetivamente na nossa fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Bem, tendo em vista esses pontos que nós levantamos na nossa última aula, agora a gente vai tentar trazer um aspecto redentivo da tecnologia. Mas para isso, eu quero fazer uma citação do autor Lewis Smedes, que vai servir como um bom argumento e um bom ponto de partida para a gente falar de tecnologia nesse sentido. Lewis Smedes escreveu o seguinte: no fim, Deus consertará seu mundo e o fará completamente bom outra vez. Enquanto isso, seus filhos devem ir ao mundo e criar alguns modelos imperfeitos do mundo por vir. Bom, a base da nossa regra de fé cristã está na vinda gloriosa e consumação de todo o plano de Deus no futuro. E assim nós seremos, portanto,
de forma definitiva redimidos pela obra expiatória de Jesus Cristo. Mas isso está por vir e nós vivemos nessa esperança do que está por vir. Mas e o aqui e o agora? Como nós nos relacionamos com a realidade em que nós estamos? E eu quero então fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: nós devemos aceitar o mundo como ele é passivamente? E a segunda pergunta é: ou devemos buscar resolver todos os problemas oriundos do pecado e propiciar uma santidade global? Por que eu estou dizendo isso? A nossa esperança está na vinda de Jesus Cristo, no futuro. Essa é a nossa esperança. Mas nós vivemos aqui e agora. O mundo jaz no maligno. Nós, por conta da queda, do pecado original, estamos rodeados pela maldade, pela rebelião do homem contra Deus. E, de certa forma, esse relacionamento foi, de forma muito severa, impactado por conta do pecado. É inevitável a gente pensar assim. Então eu trago essas duas perguntas. A gente deve viver de uma forma passiva, entendendo que o mundo está caído e esperar a volta de Jesus Cristo? Ou nós devemos tentar resolver todos os problemas do pecado nesse mundo para que exista uma santidade global de todos os homens e mulheres da Terra? Para a primeira pergunta, a resposta é até um pouco simples. Afinal, nós temos um chamado de Jesus Cristo para ir por todos os cantos dessa terra e pregarmos o Evangelho. Nós temos um chamado para cuidar do próximo, nós temos um chamado em que nós devemos nos responsabilizar e amar ao próximo. Então, para essa primeira pergunta, é fácil dizer que não, nós não devemos viver de forma passiva de nenhuma maneira. Já para a segunda pergunta, se a gente deve tentar resolver os problemas oriundos do pecado e chegar num ponto de santidade global, a resposta é até um pouco fácil, mas a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Nós somos chamados para cuidar de vidas. Nós somos chamados para amar o próximo. Nós devemos, portanto, cuidar de viúvas, de órfãos. Nós devemos não roubar, não matar. E se a gente começar a reunir todas as implicações da nossa regra de fé, a gente vai perceber que nós somos chamados, por fim, para sermos santos. E sendo santos, nós devemos também influenciar outras pessoas a buscarem a santidade diante de Deus. Será que a resposta para isso seria sim? A gente deve consertar o mundo? Eu quero trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente em relação a isso. Eu não creio que nós devemos consertar o mundo, mas a forma um pouco mais correta de se pensar nesse sentido é que nós devemos cuidar desse mundo. Nós devemos cuidar de toda a criação e, de certa forma, preparar o mundo, então, para a vinda de Jesus Cristo, para a consumação de todo o plano de Deus. Esse é um sentido um pouco mais assertivo para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade aqui e agora. Tendo isso como base, a gente vai entender, então, que nós não devemos ser passivos em relação à criação e ao mundo, mas nós também não devemos ter a pretensão de que nós vamos consertar o mundo que jaz no maligno. Dessa forma, a gente vai começar a entender aqui um conceito de que nós temos uma responsabilidade de cuidar da criação. Para todos nós estamos muito bem fundamentados na esperança de que nós teremos um novo céu e uma nova terra. A nossa esperança na vinda de Jesus Cristo determina muito da maneira como nós cuidamos dos nossos próprios corpos. Agora, uma coisa que às vezes a gente é relapso em entender é que nós temos uma responsabilidade séria em também cuidar de toda a criação, envolvendo a natureza e todas as coisas que foram criadas por Deus. Nesse sentido, a gente precisa então entender o conceito de que nós devemos e podemos explorar e desenvolver toda a criação, tudo que está à nossa disposição, mas, claro, seguindo a vontade de Deus de forma responsável. Agora, por outro lado, a gente também precisa guardar e cuidar e preservar toda a criação. Quando a gente começa a pensar nesse aspecto de responsabilidade em relação à criação de modo amplo, geral, envolvendo a natureza, é muito comum algumas pessoas começarem a ter uma compreensão um pouco equivocada nesse sentido. Para esclarecer um pouco mais, eu vou fazer uma citação de John Stott que diz o seguinte: nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Não a reverenciamos como se ela fosse Deus. Esse é um ponto importante, porque
toda a criação pertence a Deus e nós fomos delegados por Ele para cuidar de toda a criação. Agora, um cuidado muito importante que nós devemos ter é para não endeusar a natureza e transformá-la num ídolo. Por outro lado, nós também precisamos ter o cuidado de não explorar exaustivamente a natureza, preservando-a dessa forma. Em Gênesis 2:15, nós temos a seguinte fala do nosso Senhor, de que o homem foi colocado no jardim do Éden para o cultivar, mas também o guardar. De certa forma, então, nós devemos, além de conservar o ambiente, também desenvolver os seus recursos para o bem comum. Pensando nesse aspecto de desenvolver os seus recursos para o bem comum, a gente vai chegar na seguinte conclusão: desenvolvimento vai desencadear em trabalho. E antes de prosseguir na nossa argumentação, é importante entender um ponto relevante para as nossas vidas e para os nossos contemporâneos. Quando a gente começa a falar em trabalho, a gente precisa entender a responsabilidade que nós temos, mas de forma equilibrada. Pensando assim, eu quero fazer mais uma citação de John Stott em relação ao trabalho e o homem. Ele diz o seguinte: Deus deseja que nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que o cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Somente assim seremos capazes de fazer qualquer coisa em palavra ou em obra para a glória de Deus. É importante a gente pensar nesse sentido também, porque se por um lado nós às vezes demasiadamente e incansavelmente buscamos explorar de forma inapropriada a natureza e toda a criação, o trabalho de exploração, às vezes, também é um trabalho em que os homens tendem a trabalhar incansavelmente, sem parar e adorar e refletir sobre a soberania de Deus em todas essas coisas. Agora, quando a gente une tudo isso, quando a gente começa a pensar sobre a nossa responsabilidade em relação à criação de Deus, e aí a gente pensa em desenvolvimento para o bem comum, e chegando por fim na necessidade de trabalho por parte do homem, obviamente, quando a gente associa desenvolvimento da natureza de modo geral e trabalho, de certa forma nós estamos falando também de um avanço que envolve tecnologia, envolve avanço tecnológico por fim. A gente entende que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, então nós não podemos, por outro lado, sermos passivos em relação a toda a criação. Nós temos que desempenhar um papel ativo em cultivar e guardar esse jardim. Agora, quando a gente pensa em tecnologia, o avanço tecnológico acaba assumindo um papel importante para nos ajudar a cumprir essa função. Ou seja, o avanço tecnológico nos ajuda a cumprir e fazer a vontade de Deus nos nossos dias. Nós podemos então pensar numa forma em que há redenção na tecnologia. Agora, pensando especificamente na definição de tecnologia como técnicas, procedimentos e métodos, ou campos da ação humana, esse avanço tecnológico tem acontecido por nossa parte desde a criação. O grande desafio aqui é que a gente possa obter resultados mais eficientes, mas pautados nos nossos princípios bíblicos, pautados na nossa regra de fé. O meu objetivo nessa aula é trazer um aspecto mais positivo da tecnologia e como nós devemos nos relacionar com ela. Pensando então em desenvolvimento para o bem comum, pensando então em trabalho e, portanto, resultando em avanço tecnológico, vamos tentar compreender um pouco mais sobre a nossa realidade. Se há 200 anos atrás a população humana sobre o planeta Terra era de 1 bilhão de pessoas, hoje nós já somos mais de 7 bilhões. Nos próximos 50 anos existe uma expectativa que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas. Quanto mais pessoas, maior a nossa responsabilidade. Quanto mais pessoas, maior o impacto sobre a criação. E por isso, nós devemos usar a tecnologia para guardar, desenvolver e cultivar toda a criação. Esse é o ponto da nossa aula de hoje. Se o mandamento, então, de Deus era que nós fôssemos fecundos e nos multiplicássemos, pelo menos nisso a gente sabe que nós temos caminhado bem. Mas os impactos
impactos por conta de nos multiplicarmos e povoarmos toda a Terra também é muito significativo. Nesse cenário de cuidar da criação e utilizar a tecnologia para isso de uma forma redentiva, eu quero agora fazer algumas perguntas para vocês. Será que nós deveríamos desenvolver tecnologia cristã? E mais, desenvolvendo tecnologia cristã, será que nós deveríamos consumir apenas tecnologia cristã? Bom, responder isso de forma objetiva não é nada fácil. Mas nós temos o dever de pensar sobre esses aspectos. Quando nós pensamos na nossa comunidade cristã e no mundo globalizado em que vivemos, nós vamos perceber que existem irmãos em Cristo que atuam e trabalham na área de desenvolvimento tecnológico. E existem todos os demais irmãos em Cristo que consomem tecnologia, inclusive aqueles que a produzem. Então, uma resposta objetiva sobre se devemos produzir tecnologia cristã, se devemos consumir só tecnologia cristã, ela é uma resposta muito difícil que demanda a gente pensar profundamente sobre esses pontos. Para tentar exemplificar e transformar isso numa forma um pouco mais fácil de entender, vamos pensar o seguinte: será que eu deveria desenvolver televisão, smartphones, computadores cristãos? E aí eu pergunto o seguinte: se nós desenvolvermos esse tipo de tecnologia ou dispositivos eletrônicos pautados nos nossos princípios cristãos, quais seriam as implicações na nossa dinâmica da vida cotidiana consumindo esse tipo de tecnologia? Uma resposta, se a gente responder sim para a primeira pergunta, sim, nós devemos produzir tecnologia cristã. No caso, por exemplo, de telefones, smartphones e computadores, isso implicaria na dinâmica das nossas vidas, por exemplo, de que provavelmente se telefones e computadores fossem desenvolvidos especificamente de acordo com princípios cristãos, provavelmente o número de homens cristãos que consomem e assistem pornografia através da internet utilizando esses dispositivos diminuiria drasticamente. Afinal de contas, em 2019, um estudo nos Estados Unidos mostrou que cerca de 40% de homens cristãos conservadores consumiram material pornográfico no último ano. Então, isso implica sim numa mudança na dinâmica de nossas vidas. Se produzimos um telefone com princípios cristãos, computadores, provavelmente esses dispositivos não teriam acesso ou bloqueariam, de certa forma, acesso a um conteúdo pornográfico. Então, sim, muda a dinâmica da nossa vida produzir e consumir tecnologia no sentido e no aspecto mais a dispositivos eletrônicos nas nossas vidas. Para continuar esse pensamento sobre essa questão de desenvolver tecnologia cristã, de consumir tecnologia cristã, a gente acaba entrando numa discussão um pouco mais profunda que sempre existiu entre aqueles que são crentes e aqueles que são incrédulos. Para começar a desenvolver um pouco mais sobre isso, eu quero utilizar uma afirmação e um texto escrito por Abraham Kuyper que relaciona essa questão de crentes e incrédulos e como as crenças modificam ou transformam a sociedade. Ele diz que existem basicamente dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que foram transformadas por Deus e todas as demais. Abraham Kuyper diz o seguinte, abre aspas, uma é interiormente diferente da outra, ou seja, crentes e incrédulos. Consequentemente, sente um conteúdo diferente surgindo de sua consciência. Assim, elas veem o cosmos a partir de perspectivas diferentes e são impelidas por impulsos diferentes. O fato de haver dois tipos de pessoas necessariamente enseja a existência de dois tipos de vida humana e consciência da vida, bem como dois tipos de ciência. O que eu estou querendo dizer com isso e por que eu estou utilizando essas referências? Essa discussão entre cristãos, crentes e incrédulos e a dinâmica e o impacto como transforma a nossa sociedade já vem sendo discutido há muito tempo. E quando a gente tenta discutir isso, por exemplo, no aspecto de avanço tecnológico, de produção de tecnologia, mas também em consumo de tecnologia, nós precisamos ter uma boa fundamentação para prosseguir nesse pensamento.
E aí eu continuo fazendo perguntas nesse sentido. Será que então nós não deveríamos criar tecnologia cristã para consumir essa tecnologia, assim como nós fazemos com a criação de associações cristãs, escolas cristãs? E aqui, para pensar mais sobre isso, nós precisamos ser pautados pela seguinte diretriz. O nosso objetivo não é ser diferente por ser diferente, mas sim, principalmente no aspecto da abordagem da tecnologia, aquilo que for produzido ser uma consequência das nossas crenças. E não a gente pensar em produzir e consumir simplesmente como um objetivo vazio, mas que a produção e o consumo de tecnologia que permeia as nossas vidas seja uma consequência da nossa regra de fé. Assim, nós podemos então pensar profundamente sobre esses aspectos e então produzir e usar tecnologia de forma redentiva para cumprir a vontade de Deus, cuidando de toda a criação. Um outro autor americano, que é George Marsden, ele escreveu um pouco sobre como a fé pode exercer uma influência nos estudos. E ele traçou 4 pontos nesse sentido, e eu quero aproveitar esses 4 pontos em relação à influência da fé nos estudos, também na influência da nossa fé na tecnologia, na produção e consumo de produtos tecnológicos. Marsden diz o seguinte em relação à fé e os estudos. Primeiro ponto, a fé pode ser uma motivação para fazer o trabalho bem. Em relação à tecnologia, a nossa fé também pode ser uma motivação para a gente executar bem o nosso trabalho, produzir boa tecnologia com princípios cristãos, de forma que nós sejamos mordomos fiéis de Deus. O segundo ponto, em relação aos estudos, ele fala assim, a fé pode ajudar a pertinência da erudição acadêmica. O quanto você se dedica em crescer academicamente. Pensando no aspecto tecnológico, nós podemos então utilizar a fé, as nossas crenças, para escolher áreas que sejam mais férteis da tecnologia para cumprir a vontade de Deus e nos desviarmos ou evitarmos aquelas que sejam prejudiciais ou que tragam prejuízo. O terceiro ponto que Marsden traz é em relação à fé poder moldar as questões que surgem sobre determinado campo de pesquisa. Associando isso à tecnologia, nós podemos pensar sobre as tecnologias que nós criamos e consumimos e como elas se relacionam e elas se encaixam com as normas criacionais, por exemplo. E o quarto ponto, por fim, ele faz uma associação em que a fé influencia como um estudioso vê o seu campo global, seu significado e como ele se relaciona com uma realidade mais ampla. Pensando no aspecto tecnológico, a nossa fé pode nos fazer ver a tecnologia em um contexto da nossa cosmovisão bíblica. Portanto, veja como a nossa crença, a nossa fé, a nossa regra, a nossa doutrina cristã deve, como ela pode, mas também deve influenciar a maneira como nós vemos, consumimos, produzimos a tecnologia nos nossos dias. Pensando então dessa forma, com esses pontos que a gente vem abordando, isso vai nos fazer acreditar que nós devemos sim produzir e consumir tecnologia cristã, não como um objetivo, mas como uma consequência das nossas crenças. A nossa fé cristã ela é extremamente abrangente no seu escopo e ela alcança todas as áreas da nossa vida. Agora, o teólogo Gordon Spikeman ele ainda disse o seguinte: nada importa senão o reino, mas por causa do reino, tudo importa. Esse é um ponto importante. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo estão se perguntando o seguinte: poxa, Fabrício, então eu devo produzir tecnologia cristã baseada nos meus princípios, na minha regra de fé, eu devo consumir tecnologia cristã, porque eu sei que dessa forma vai ser mais fácil cumprir a vontade de Deus em relação a cuidar da criação. Mas espera aí, quanta tecnologia já não existe à nossa volta? Quanta tecnologia já não foi produzida, já nos alcançou e tem permeado as nossas vidas? O que eu faço com toda a tecnologia que já existe, com toda a tecnologia que eu já utilizo e que não necessariamente foi produzida com base em princípios cristãos? Bom, ser produzida ou não com base em princípios cristãos é um ponto e ele é relevante. Mas o outro ponto é:
se nós consumimos, nós podemos sim consumir tecnologia, produtos tecnológicos com base dos nossos princípios cristãos, com a nossa regra de fé. Isso não, uma coisa não invalida a outra. A questão é essa, nos perguntarmos, refletirmos e meditarmos profundamente sobre a forma que nós estamos consumindo tecnologia. A resposta para tudo isso é muito simples, mas o que eu não posso dizer definitivamente é que ela também seja simples na aplicação às nossas vidas. Na verdade, a aplicação ela é muito complexa. A Bíblia, como um todo, vai nos trazer diretrizes e normas que vão reger a maneira como nós vivemos, como pensamos e como nos relacionamos. Inclusive, como nós produzimos e consumimos toda a tecnologia que tem à nossa disposição. Agora, o que você não vai encontrar na Bíblia são respostas absolutamente específicas para cada um dos detalhes que você começa a desmembrar sobre o uso ou não da tecnologia. Um texto que vai ajudar a resumir muito sobre o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas e como nós devemos ocupar a nossa mente, consumir tudo que está à nossa volta, está, por exemplo, na carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja no sentido de criar tecnologia, seja no sentido de consumir toda a produção tecnológica que está à nossa volta, esse texto com certeza nos ajuda a definir com o que nós ocupamos nosso pensamento. Seja na produção, seja no consumo de tecnologia, para ambos nós precisamos estar com o nosso pensamento voltado para essas questões. E, seguindo então o que Paulo diz sobre ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, assim nós devemos pensar sobre a tecnologia que está à nossa volta. E assim, pensando dessa forma, nós podemos garantir que a produção tecnológica ou o consumo da tecnologia nos ajuda a cuidar da criação. A margem que nós temos para discutir tecnologia nas nossas vidas é extremamente ampla, numa perspectiva cristã, inclusive. E inúmeras aplicações morais, éticas, relacionadas à tecnologia vão continuar sendo um desafio para a gente desenvolver e pensar sobre esses assuntos. Agora, o que nós não podemos esquecer e jamais nos afastar é que Deus é muito claro em que nós devemos a Ele louvor e adoração acima de todas as coisas. E que nós devemos amar e cuidar do próximo. Se a tecnologia está sendo desenvolvida, se a tecnologia que nós consumimos à nossa volta nos desvia desse mandamento principal, nós com certeza estamos fazendo um mau uso da tecnologia, nos desviando dos nossos princípios cristãos, e a nossa regra de fé está sendo sim violada. Pois bem, nós devemos então meditar profundamente na forma como a tecnologia permeia as nossas vidas e como ela pode ser útil para edificar vidas e cuidar de toda a criação. Se eu puder fazer aqui uma sugestão de aplicação de tudo o que nós falamos na aula de hoje, é a seguinte: tudo o que está nas nossas vidas, que compõe o nosso cotidiano, que compõe o nosso dia a dia, que façamos a seguinte pergunta: isso é verdadeiro? É respeitável? Justo? É puro? É amável? É de boa fama? Possui virtude ou louvor? Se você puder responder sim, saiba que você tem feito bom uso daquilo que Deus criou e nos disponibilizou. Caso não, nós devemos refletir biblicamente, com base na nossa regra de fé, com a nossa doutrina cristã, para tomarmos decisões sábias, buscando atender à vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o meu desejo para mim e para vocês. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para lidarmos com toda a tecnologia que está à nossa volta, nos dê também ânimo e proatividade para aqueles irmãos que trabalham diretamente com tecnologia, possam produzir tecnologia baseada com os nossos princípios cristãos.
mas que todos nós possamos consumir e utilizar a tecnologia para a obra de Deus, para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus, que é soberana sobre todas as outras coisas, inclusive, obviamente, contra a nossa própria vontade. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua provisão às nossas vidas até hoje e pela sua misericórdia, através da qual nós ainda não fomos consumidos. Vamos fechar os olhos e orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós, porque somos falhos, pecadores, e não merecemos tamanha graça que nos alcançou. Mas dá-nos, meu Deus, o desejo de te servir e te honrar, cumprir a tua vontade, nos dedicarmos em aprender mais da tua palavra, em aplicarmos o teu evangelho, os teus ensinamentos e todas as tuas normas às nossas vidas, no nosso dia a dia, em todos os aspectos, incluindo na tecnologia, no aspecto tecnológico que permeia tantas áreas da nossa vida. Que nós possamos utilizar tudo isso para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, pois só o Senhor é digno, meu Deus. Capacita-nos para isso, dá-nos discernimento. Enche-nos, meu Deus, da sabedoria que vem de ti e que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e não nas nossas próprias inclinações. Nós te agradecemos por termos acesso a ti, meu Deus. Te louvamos, oramos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém.